Nessa videoaula, nós daremos a noção de número cardinal e definiremos conjuntos finitos e infinitos. Na videoaula anterior, nós definimos o que é uma função bijetiva. Para contar elementos de um conjunto, nós lançaremos mão dessa definição. Usaremos a notação índice n para simbolizar o conjunto dos n primeiros números naturais. Diremos que um conjunto é finito quando for possível estabelecer uma bijeção f de in em x, ou seja, quando os elementos de x estiverem em correspondência biunívoca com o conjunto dos números 1, 2, etc. n, o conjunto dos n primeiros números naturais. Por exemplo, nós vimos que o conjunto formado pelos números 1, 3 e 5 é um conjunto que está em correspondência com o conjunto 1, 2, 3. É um conjunto com 3 elementos. Algumas observações. A primeira é que se x é um conjunto finito e, portanto, existe uma bijeção f de in em x, esse número n será chamado de o número cardinal do conjunto x ou o número de elementos de x. A bijeção f de n em x será chamada de uma contagem de x. E tomando x1 como sendo f de 1, x2, f de 2, etc., xn igual a f de n, nós também podemos escrever o conjunto x como o conjunto formado pelos elementos x1, x2, etc., xn. Convencionamos o vazio como um conjunto finito com 0 elementos. Diremos que um conjunto x é infinito quando ele não for finito. Observe que se x é infinito, então esse conjunto x não é o vazio, pois o vazio é finito. E também, qualquer que seja o número natural n dado, não existe uma função de n em x bijetiva. Por exemplo, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. N é infinito. Por quê? Porque se eu tomar uma função qualquer de in em x, no conjunto dos números naturais, uma função qualquer, onde n é um número fixo arbitrário, se eu tomando k como sendo o número m mais 1, onde esse número m é o máximo entre os números f de 1, etc., f de n, então claramente f de x é menor do que k para todo x pertencente a in. Portanto, isso acontece porque, como k é o sucessor do máximo entre f de 1 e f de n, então f de x é um desses elementos, então f de x será menor do que o sucessor do máximo dos elementos. Portanto, qualquer que seja a função de n nos naturais, essa função não pode ser sobrejetiva, portanto, também não pode ser bijetiva. Denotaremos por n de x ao número cardinal do conjunto finito x. Algumas propriedades sobre este número. A primeira é que, seja qual for a contagem adotada, o número cardinal de um conjunto x ele é o mesmo. Isso significa que, dadas quaisquer duas bijeções de f de n em x e g de índice k em x, se x for finito e essas funções forem bijetivas, então n é igual a k. Outra propriedade é que se y é um subconjunto de x e x é finito,
então y também é finito e o seu número cardinal é menor ou igual que o número cardinal do conjunto x. Outra propriedade é que se x e y são conjuntos finitos, então a união desses dois conjuntos também é um conjunto finito, e o número cardinal da união é igual ao número cardinal de x, mais o número cardinal de y, menos o número cardinal da interseção. Todas essas propriedades vocês podem encontrar a demonstração no livro do professor Elon Lages Lima, Curso de Análise, volume 1, das páginas 42 à página 45. Mas antes de vocês irem lá dar uma olhada na demonstração, eu gostaria de pedir que todos fizessem uma séria tentativa de demonstrar isso primeiro. Vocês terão suas culturas bastante enriquecidas se antes de olhar a solução do professor Elon, vocês tentarem primeiro fazer a de vocês. Temos agora aqui um resultado bastante conhecido na matemática, que é chamado de princípio das casas de pombos. Esse resultado nos diz que se em um pombal há mais pombos do que casas, então qualquer tentativa de alojar os pombos nas casas colocará pelo menos 2 deles na mesma casa. Isso pode ser, na linguagem matemática, escrito da seguinte forma: se x e y são conjuntos finitos, em que o conjunto x tem mais elementos do que o conjunto y, então não existe função de x em y injetiva. Isso ocorre porque se eu começar a cada elemento de x associar um único elemento de y, eu começar a formar esses pares, como o y tem menos elementos, uma hora acaba e sobra elementos em x e eu terei que começar a fazer repetições. Então, pelo menos 2 elementos distintos de x serão levados no mesmo elemento de y, e aí a função não é injetiva. Finalizamos então com um exercício bastante interessante. Mostre que em uma reunião com N pessoas, pelo menos 2 delas têm a mesma quantidade de amigos naquele grupo de N pessoas. Para demonstrar esse exercício, solucionar esse exercício, nós faremos o seguinte. Primeiro, tomemos aqui N caixas e vamos enumerar essas caixas com os números 0, 1, 2, etc. n-2, n-1. Então aqui nós temos N caixas. E para cada uma das N pessoas, você entrega um cartão e pede que ela anote ali a quantidade de amigos que ela tem e deposite esse cartão na caixa cujo número corresponde a essa quantidade de amigos. Observe o seguinte: se uma pessoa não tiver amigo, então nenhuma outra pessoa do grupo pode ter n-1 amigos, porque ele não será amigo daquela pessoa. E vice-versa. Portanto, somente n-1 dessas caixas terão cartões depositados. Mas nós temos n cartões. Portanto, se eu tenho n cartões para depositar em n-1 caixas, pelo menos uma dessas caixas receberá, pelo princípio da casa dos pombos, receberá 2 cartões. Portanto, haverá pelo menos 2 pessoas nesse grupo que têm a mesma quantidade de amigos. É isso aí, galera. Terminamos por aqui a nossa videoaula. Nos encontramos na próxima. Tchau. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Um abraço e até mais.